Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou mostrar para você o SPED de contribuições, ok? E eu vou mostrar aqui uma declaração de uma empresa do lucro real e também do lucro presumido. Então, o que você tem que saber? A primeira coisa, a EFD Contribuições, popularmente conhecida como SPED de contribuições, é uma declaração mensal que é obrigatória para todas as empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real. As empresas optantes pelo Simples Nacional não precisam entregar essa declaração, ok? Então, você está vendo aqui na tela o programa validador da declaração do SPED de contribuições, ok? E onde você vai baixar esse programa? Na página da Receita Federal do Brasil. Você pode vir aqui no Google, que é mais fácil, colocar SPED de contribuições. Você clica aqui no primeiro resultado. E aí aqui você clica em Downloads, validador EFD Contribuições. E aqui já na página da Receita Federal você tem as versões para Windows e Linux, ok? É muito simples. Eu geralmente prefiro mostrar aqui pelo Google porque é mais fácil, porque o site da Receita está sempre mudando. Então, pelo Google acaba sendo mais fácil de você encontrar o validador aí. Então, aqui, depois que você baixar o programa validador, do SPED de contribuições, o que você tem que saber? Primeiro, se você está trabalhando com uma empresa do lucro real, é importante ter em mente que não dá para fazer o SPED de contribuições de forma manual, ok? Você tem que trazer um arquivo pronto em formato TXT do seu software, ok? Então, você tem que ter um software de escrituração fiscal e contábil, onde você vai escriturar todos os documentos fiscais da sua empresa. Então, documentos fiscais de entrada, compras, despesas, documentos fiscais de saída, vendas, prestações de serviço, entre outros. Então, lá no seu software, você vai fazer a escrituração de todos os documentos fiscais da sua empresa, dentro do determinado período, e aí vai gerar o arquivo TXT do SPED de contribuições e vai importar para dentro desse validador que você está vendo aqui na tela, ok? Então, se você está trabalhando com a empresa do lucro real, você vai ter que trazer um arquivo TXT pronto da declaração, ok? Não dá para fazer SPED de contribuições de forma manual para empresas do lucro real. Mas, porém, empresas do lucro presumido, você pode fazer sim o SPED de contribuições de forma manual e eu vou mostrar para você aqui também, ok? Então, primeiro, eu vou mostrar aqui um exemplo de um SPED de contribuições de uma empresa optante pelo lucro real. E aí eu já tenho o meu arquivo gerado aqui do meu software, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em EFD Contribuições, opção Nova e opção Importar. E aí aqui eu vou buscar no meu computador o arquivo que eu gerei no meu software, ok? Do SPED de contribuições. Então, não importa qual software você utiliza aí, você vai simplesmente gerar o arquivo no seu software e vai importar para dentro do validador. Então, eu pego aqui o arquivo, espero um pouco, esse processo aqui demora um pouco para esse processo de importação, principalmente dependendo aí do tamanho da empresa com que você vai trabalhar. É importante você ter isso em mente. A não ser que o seu arquivo seja uma declaração sem movimento ou que tenha um movimento muito pequeno mesmo, você pode até se arriscar e fazer a declaração de forma manual, mas não é recomendável, ok? Empresas do lucro real, você vai ter que gerar aí no seu software. E como que você vai gerar esse arquivo no software? Isso vai variar muito do programa que você utiliza aí. Então, temos vários softwares aí atualmente no Brasil. Então, nós temos aí o Domínio, que atualmente, ao que eu tenho visto aqui, está sendo um programa muito utilizado e que é um software que se destaca muito
né, a nível nacional aí, que é o Domínio. É um programa que eu particularmente gosto bastante, gostei bastante dele. E temos outros também, né, Alterdata, temos o Fortes, enfim, tem aí vários softwares aí disponíveis e você vai escolher um aí para trabalhar e vai gerar o seu arquivo, né? Então aqui depois que eu importei, eu vou clicar em Sim para fazer a validação do arquivo, é onde o validador vai me falar se tem algum erro de estrutura ou se tem algum erro de escrituração no arquivo, ok? Clico aqui em OK para transferir essas tabelas. E aqui vou aguardar mais um pouco para ver se meu arquivo tem algum erro. E você que está assistindo, se você quiser acompanhar no livro, né, Introdução ao Departamento Fiscal, o SPED de contribuições está lá na página 354, ok? Começa lá na página 4 do acompanhar aí. E, de repente, ler o conteúdo aí no livro antes de assistir a aula, então fica a seu critério aí, ok? Então, vamos lá. Esse tempo que vai demorar aqui vai variar muito do tamanho do seu arquivo TXT e quantidade de documentos fiscais, ok? Isso aqui demora um pouquinho mesmo, é assim mesmo. Então, aqui, o arquivo foi validado com sucesso. Isso quer dizer que o meu arquivo não tem erros de estrutura e nem erros de escrituração, ok? Aqui eu vou clicar em editar para mostrar para você os campos da minha declaração. E onde que ficam os campos, né? Veja, nós temos aqui duas abas principais, que é a aba Relatórios, onde você vê os relatórios da sua escrituração, e a aba Escrituração, é onde você vai ver todos os registros da declaração. Então, eu vou abrindo aqui as abas. Deixa eu abrir todas aqui, que é onde a gente vai trabalhar. Então, veja, são muitos registros, muitos mesmo. E você pode perceber aqui que, se você for digitar manual, imagina, você ter que passar por tudo isso aqui de forma manual. É impossível. Então, veja, começando aqui, nós temos aqui a identificação da pessoa jurídica, que é o registro 0000, que é o registro mais básico de todos, né? Onde você tem aqui dados básicos da sua escrituração. Né? Então, você tem aqui se a escrituração é original ou retificadora, né? No caso aqui, uma declaração original. Se você transmitir uma declaração com erros e for retificar, então você muda aqui para retificadora e coloca o número do recibo da declaração original, ok? Aqui, a data da escrituração, no meu caso aqui, 1/10 a 31/10, o nome da empresa, o CNPJ, a UF e a cidade da empresa, e aqui, mais embaixo, a natureza da pessoa jurídica, veja, pessoa jurídica em geral, não participante de SCP como sócia ostensiva. O que é SCP? Isso aí, SCP significa Sociedade em Conta de Participação. O que é isso? Para ficar mais fácil de você entender. Sociedade em Conta de Participação é uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, uma sociedade em que pelo menos um sócio é uma pessoa jurídica, ok? Então, quando dentro daquela sociedade um ou mais sócios é uma pessoa jurídica, então a gente diz que aquela sociedade é uma sociedade em conta de participação, ok? Nesse caso aqui, não é. Essa empresa hipotética que eu estou trabalhando aqui, ela não é uma sociedade em conta de participação, ou seja, os sócios dessa empresa são todos pessoas físicas, ok? E aqui o tipo de atividade preponderante, eu coloquei aqui atividade de comércio, porque essa empresa aqui é uma empresa comercial, ok? Depois, continuando aqui nos registros, eu tenho aqui o registro 0035, que é a identificação de sociedade em conta de participação. Como eu acabei de falar, não é o caso dessa empresa aqui, mas se for o caso da empresa com qual você vai trabalhar, você vai preencher esse registro aqui, Isso aqui vai ter que vir lá do seu software também preenchido.
Depois o registro 0100 é os dados do contabilista, que é muito simples, você tem aqui os dados do contador da empresa, não tem segredo nenhum, é o nome, endereço, CPF, entre outros dados. Depois aqui nós temos o registro 0110, que é o regime de apuração. E veja, eu tenho aqui a incidência tributária no período, eu coloquei aqui incidência exclusivamente no regime não cumulativo. O que é isso, né? O lucro real. Regime não cumulativo é empresa do lucro real. Método de apropriação de créditos, método de apropriação direta. Ok? Que é o método mais comum que você vai ter aí. Nós temos também o método de rateio proporcional, né? Onde você pega ali, faz uma proporção da receita e calcula um crédito sobre aquele valor, né? Aquela proporção. É como se fosse um crédito presumido. Não é o caso dessa empresa aqui. E o tipo de contribuição apurada no período. Então, eu tenho aqui apuração da contribuição exclusivamente a alíquota básica. O que é isso, né? A alíquota básica significa que essa empresa, né, os produtos que ela vende, as operações que ela faz, estão sujeitas às alíquotas básicas de PIS e COFINS. E quais são as alíquotas básicas de PIS e COFINS no lucro real? 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, ok? Isso aí é a alíquota básica. Se essa empresa trabalhasse, por exemplo, com produtos que possuem alíquotas diferenciadas, né, aí sim eu colocaria aqui a opção 2. Apuração da contribuição a alíquotas diferenciadas, ok? Mas no caso aqui, essa empresa só tem produtos sujeitos a alíquotas básicas, então eu vou deixar marcado lá a opção número 1, ok? E quais produtos têm alíquotas diferenciadas, né? Geralmente são produtos, por exemplo, como combustível, né? Entre outros. Isso aí você pode ver em outras aulas aí que eu já falei sobre isso, e tem também lá no livro, caso você quiser ler lá a partir da página 354, ok? Então, continuando aqui, passando pelos próximos registros, eu tenho aqui o registro 0120. Esse registro, né, veja, identificação de EFD contribuições sem dados a escriturar. Então, veja, isso aqui você só vai preencher no caso de o período em questão não ter movimento, ok? Então, aí você vai preencher esse registro aqui. O registro 0500 é o plano de contas. Aqui você vai colocar apenas as contas contábeis que foram utilizadas nesta escrituração, né? Então, isso aqui já tem que vir lá do software, né, também. Então, quer dizer, vai ter que ter uma integração entre o departamento fiscal e o departamento contábil para vir esse registro aqui de forma correta. Então, aqui eu tenho contas contábeis cadastradas. Então, veja, venda de mercadorias, o código dessa conta. Lá no meu plano de contas, 197, é uma conta analítica e é uma conta de resultado, né? Então, isso aqui tem que vir do seu software, ok? Eu não vou explicar o que é essas contas aqui, como que funciona isso aqui, não, porque isso aqui é departamento contábil, ok? Então, isso aqui tem que vir pronto lá do seu software. Aqui o registro 0600 é o centro de custos. Se a sua empresa trabalha com o centro de custos, né, ou seja, se ela divide as receitas da empresa lá por departamentos, né, então aí você pode, né, cadastrar aqui os centros de custos se você trabalha com centro de custos, ok? E o registro 0900 é a composição das receitas do período, receita bruta e demais receitas. Isso aqui nós não vamos preencher, isso aqui apenas no caso de uma declaração que não possui movimento, quando você vai preencher esse registro aqui também, 0120, ok? Então, não vamos mexer no 0900. Descendo aqui, passando pelos registros, eu tenho aqui o cadastro do estabelecimento,
que é o registro 0140, que é o cadastro da empresa. E aqui fica uma observação importante, né? Essa empresa que eu estou mostrando para você aqui, ela só possui um estabelecimento, ou seja, é só o estabelecimento matriz, ela não tem filiais. Se essa empresa tivesse filiais, você teria que cadastrar todas as filiais aqui. Então, eu clicaria aqui em mais e cadastraria, tá vendo? As filiais. Então, aqui, ó, eu colocaria aqui, né, já no CNPJ 0002, né, 0003, enfim, eu cadastraria todas as filiais aqui, uma por uma, ok? Claro, né, isso aqui também teria que vir pronto do seu software. E aqui são os dados básicos da empresa, né, o nome, o CNPJ, a inscrição estadual, a UF, a cidade, no caso aqui eu coloquei a cidade onde eu estou, Divinópolis, e inscrição municipal. Muito simples. E aqui mais embaixo você tem alguns outros registros referente à empresa, como, por exemplo, o 0145, que é o regime de apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Isso aqui apenas para empresas que pagam contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que vão preencher esse campo, né? E essa contribuição ela está sendo extinta, né, aos poucos, a previsão dela ser extinta em breve. Então, não vamos falar sobre isso aqui, até porque já vem mais aí do departamento pessoal, né, esse campo aqui. Aqui no registro 0150, nós temos o cadastro de participante. O que é o participante? São todos os fornecedores e todos os clientes da empresa que estão presentes nessa declaração aqui desse período, ok? Então, você não vai cadastrar fornecedores e clientes que não estão presentes nesta escrituração, ok? Só aqueles que estão presentes na escrituração do mês, ok? Se ele não está presente na escrituração do mês, você não informa aqui. Claro, né, o seu software vai ter que trazer isso aqui já pronto, mas se caso, por exemplo, você se deparar com algum erro, né, falando participante não incluído em nenhum bloco de movimentação, o erro é justamente por conta disso. Quando vem, né, para cá, para o arquivo, algum cliente ou algum fornecedor que não está presente na escrituração. Então, você não pode cadastrar aqui, né? Então, aqui, veja, eu tenho aqui os meus clientes e os meus fornecedores. Se eu abrir um aqui, veja, são os dados básicos, né, do cliente ou do fornecedor. O nome, CNPJ, endereço, né, cidade, inscrição estadual. Muito simples. Continuando aqui, nós temos o registro 0190, que são as unidades de medida. Veja que eu só tenho tonelada, essa empresa só trabalha com tonelada. Se tivesse outras, claro, né, teria que vir tudo aqui, unidade, quilo, peça, enfim. Aqui nós temos o 0450, que são informações complementares do documento fiscal. Se algum documento fiscal tiver informação complementar, tem que vir para cá, né? Você também não vai ficar cadastrando isso aqui de forma manual, porque não tem jeito. O registro 0400, natureza da operação, né? Então, isso aqui é a natureza, aquela descrição que você coloca lá em cima na nota fiscal, né, que é quase a mesma descrição do CFOP. Geralmente a gente apenas diminui, né, um pouco aquela descrição lá. Então, venda de mercadoria, venda com ST, venda sem ST, enfim, natureza da operação é isso. E aqui o registro 0200, que são os itens, né, produtos e serviços. Então, são os produtos presentes nesta escrituração, ok? Que a empresa adquiriu e vendeu, no caso aqui. Então, todos os itens estão cadastrados aqui. Então, continuando aqui, voltando aqui para a tela esquerda, né, passando pelos registros, eu tenho aqui o registro C010, né? O que é esse registro? Indicador da apuração. Então, veja, eu coloquei aqui que a apuração com base no registro individualizado de nota fiscal, ok? Então, o que acontece? Quando você faz o SPED de contribuições, no lucro real, você tem que
trazer os registros de forma individual, ou seja, todos os documentos fiscais com todos os produtos que sofrem ali a tributação de PIS e COFINS, ok? Então, tudo que tem débito de PIS e COFINS, tudo que tem crédito de PIS e COFINS de forma individual, ou seja, nota a nota, produto a produto. E isso para o lucro real, ok? No lucro presumido, nós temos a opção de fazer de forma consolidada e eu ainda vou mostrar para você. Mas no caso aqui, né, eu estou mostrando como se fosse uma empresa do lucro real, então tem que ser aqui registro individualizado. Importante você saber o seguinte, no lucro real, quando você vai fazer aqui o SPED de contribuições, você não precisa trazer documentos que não possuem tributação de PIS e COFINS. Então, por exemplo, se você tem receitas que são isentas, receitas que não são tributadas pelo PIS e COFINS, se você tem documentos fiscais de entrada onde você não aproveita crédito de PIS e COFINS, todos esses documentos você não precisa trazer para declaração, ok? Você não precisa escriturar documentos fiscais onde você não vai ter aproveitamento de crédito e nem vai ter débito de PIS e COFINS, ok? Apenas aquilo que tem crédito ou débito de PIS e COFINS. Aí você me fala, mas o meu software, ele manda tudo que está lá escriturado. Não tem problema, ok? Não tem problema se você trouxer tudo. Não tem problema, desde que você utilize os CSTs corretos, né? Lá para a tributação de PIS e COFINS. Então, aquilo que você não aproveita crédito, você utiliza o CST 70, por exemplo. Por exemplo, se você tem vendas isentas, então você vai utilizar a CST 07, ok? Desde que você utilize CSTs corretamente e não atrapalhe aqui a sua apuração. Então, não tem problema se o seu software trouxer todos os documentos fiscais que estão lá, né, escriturados no mês para cá. Não tem problema. Mas não precisa trazer, ok? Se não trouxer, porque às vezes a pessoa gera lá o arquivo e fala, o meu PIS e COFINS está batendo, mas não veio todos os documentos fiscais para cá, então está errado. Não está errado, ok? Não está errado. Não tem problema, porque o SPED de contribuições não é igual o SPED fiscal do ICMS-IPI. Ele é muito parecido, mas não segue as mesmas regras. No SPED fiscal de ICMS e IPI, você tem que informar todos os documentos, ok? Independente se tem tributação de ICMS, IPI ou não, você tem que informar tudo. Aqui no SPED de contribuições, não. Você pode informar apenas aquilo que tem tributação de PIS e COFINS, ok? Mas, se você quiser informar tudo também, pode, não tem problema, ok? Desde que seu PIS e COFINS, no final das contas, lá fique correto. E aí, continuando aqui, passando pelos registros, nós temos documentos fiscais de saída. Veja, então, tudo que eu vou mostrar aqui agora são documentos fiscais de saída. E o primeiro registro, o A100, é a nota fiscal de serviços. Então, se essa empresa aqui fosse prestadora de serviços, eu iria informar os documentos fiscais nesse campo aqui. Como eu falei, é uma empresa comercial, então ela não tem esse registro justamente porque não tem notas fiscais de serviço, ok? Continuando aqui no C100, nós temos a nota fiscal eletrônica, que é justamente o caso dessa empresa aqui que eu estou fazendo. Então, veja, eu tenho aqui várias notas fiscais eletrônicas lançadas aqui, e veja que eu tenho algumas notas aqui que estão lançadas, que são notas canceladas. Veja aqui, por exemplo, essa aqui é uma nota fiscal cancelada. Veja que não tem dado nenhum e veja aqui que aparece documento cancelado. As notas fiscais canceladas também não são obrigatórias aqui no SPED de contribuições, ok? Você não precisa informar essas notas aqui. Mas se seu software trouxer, como foi o caso aqui do meu software, não tem problema também, ok? Então, é importante você ter isso em mente. Você não precisa trazer tudo, desde que tudo que tenha tributação de PIS e COFINS esteja informado aqui,
ok? Se trouxer tudo, também não tem problema nenhum. Então, veja que eu tenho todas as notas fiscais de saída, né, no caso aqui de venda, lançada. Então, veja, é a mesma tela do SPED fiscal do ICMS e IPI. Você tem aqui o participante, né, quem é o cliente, o número da nota, a série da nota, a data. Você tem aqui se o pagamento é à vista ou a prazo, como que é o frete, se ele é por conta do remetente ou do destinatário, a chave de acesso da nota, o valor da base de cálculo do ICMS, o valor do ICMS, o valor total da nota, o valor total das mercadorias, e aqui embaixo você tem o valor do PIS e da COFINS, ok? Apenas dessa nota fiscal aqui. E mais embaixo, para cada nota, você tem os registros filhos, que são esses aqui, ó. O C110, que é a informação complementar da nota fiscal, se for o caso. Aqui, no caso, essa nota não teve nenhuma informação complementar. O C111, que é um processo referenciado, se for o caso, informa aqui. O C120, que é a operação de importação, também não é o caso dessa nota fiscal aqui. E o C170, que é o mais interessante, que é o registro de itens do documento. Então, esse aqui é o produto que está presente na nota fiscal. Então, veja, o produto é escória ácida granulada. Esse é o produto que está na nota fiscal, ok? E aqui você tem CST do ICMS, né, 000, o CFOP 502, a unidade tonelada, movimentação física, sim, a quantidade, o valor total do produto, a alíquota do ICMS, a base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, e mais embaixo aqui, que são os valores de PIS e COFINS, né? Então, veja, CST de PIS 01, ou seja, tributável com a alíquota básica, a base de cálculo do PIS, o valor do PIS. E o mesmo para COFINS, né? CST 01, a alíquota 7,6, base de cálculo de COFINS e a alíquota e o valor de COFINS. E aqui a conta analítica contábil dessa operação, ou seja, venda de mercadorias, né? Isso aqui é uma venda de mercadorias. Então, veja, esse registro filho, ele é obrigatório, né, o C170, para todas as notas fiscais de venda aí. Então, você tem que informar os produtos, ok? Então, você vai informar os valores de PIS e COFINS, produto a produto. E aqui, mais em cima, você tem outros tipos de nota fiscal, né? Você tem a nota fiscal manual, no registro C100, também aqui, tudo aqui é C100. Você tem nota fiscal manual, nota fiscal avulsa, nota fiscal de produtor, nota fiscal do consumidor eletrônica, né? Se for o seu caso aqui, não é o caso dessa empresa em questão. Continuando aqui, ó, no menu à esquerda, nós temos o registro C180, que é a nota fiscal eletrônica e nota fiscal de consumidor eletrônica. Esses registros são registros mais específicos, que vai depender muito do perfil da declaração, vai depender muito do tipo de empresa que você vai trabalhar. Nesse caso aqui, não é a nota fiscal eletrônica que eu trouxe aqui no registro C100, ok? Isso aqui é um outro tipo de documento. E aqui, nota fiscal do consumidor eletrônica também. Mesma coisa, é a mesma coisa do C100, porém aqui é um outro tipo de registro. Esse aqui é um registro mais consolidado. Não é o caso aqui, porque eu estou trabalhando com empresas do lucro real, eu não vou utilizar esse campo aqui. Depois nós temos aqui o C380, nota fiscal de venda consumidor. Não é o caso dessa empresa, porque ela é atacadista, ok? Ela não é varejo. Depois nós temos aqui C400, nota fiscal de venda consumidor também. E aí aqui nós temos principalmente nota fiscal de venda consumidor, nós estamos falando de equipamento SF, ok? Isso aqui já está sendo extinto em todo o Brasil. O equipamento SF está quase que extinto já no Brasil. Até o final de 2021, provavelmente o SF já vai, né, o SF comum que eu estou falando, tá, gente? Estou falando do SF comum, aquele que não é eletrônico, aquele SF antigo. Então, esse SF comum, ele deve deixar de existir até o final de 2021 aí. É mais ou menos
A programação é mais ou menos essa. Porque quase todos os estados já trocaram ou já estão trocando pelos eletrônicos, né? Ou o cupom fiscal eletrônico ou a nota fiscal de consumidor eletrônica, ou os dois. E veja, aqui no C490, nota fiscal de venda do consumidor, então isso aqui também é nota manual, aquela de bloco, né? Também está quase extinta. Cupom fiscal emitido por SF, também mesma coisa. E aqui, cupom fiscal eletrônico, ok? Então, veja aqui que um é o cupom fiscal comum e o outro é o cupom fiscal eletrônico. Se for o caso, teria que aparecer aqui, né, os cupons. No C600 é a consolidação de nota fiscal, deixa eu chegar aqui, de energia elétrica. E cuidado, hein? Eu estou falando ainda de documentos fiscais de saída, ok? Então, se a sua empresa mexe com energia elétrica, ela vai preencher algum desses campos aqui. Não é o meu caso, ok? Isso aqui vai ser mais raro, apenas empresas que mexem com energia elétrica. E aqui o C860 é o cupom fiscal eletrônico do SAT, né? Então, nós temos o cupom fiscal eletrônico comum e o cupom fiscal eletrônico SAT. Se o seu for o SAT, você vai informar aqui. Quem vai definir isso? O estado onde a sua empresa está localizada, ok? Cada estado define que tipo de documento fiscal suas empresas devem emitir. Continuando aqui no registro, nos registros, nós temos o D200, também estamos falando de nota fiscal de saída, conhecimento de transporte. Então, aqui nós temos todos os tipos de conhecimento de transporte. O rodoviário, o ferroviário, né? Então, aqui nós temos todos os tipos de conhecimento de transporte. Quem vai preencher esse registro? Apenas as transportadoras, ok? Apenas as transportadoras. Se não for o seu caso, você não vai preencher nada aqui, como é o caso dessa empresa que eu estou trabalhando. Aqui no D300 é o bilhete de passagem rodoviário, só que aqui de forma consolidada, né? Então, consolidada por dia. Se a sua empresa mexe com bilhete de passagem e ela trabalha de forma consolidada, ela vai informar aqui. No D350, também mesma coisa, só que é bilhete de passagem rodoviário. E aqui nós temos algumas outras categorias, também vai ser utilizado apenas por transportadoras. A diferença é que um é consolidado, né? E o outro não é consolidado. É tudo um por um, ok? No D600, nós temos consolidação de nota fiscal de serviço de comunicação e telecomunicação. Então, apenas empresas que mexem com serviço de comunicação e telecomunicação que vão preencher esses campos aqui, né? Vão colocar suas notas fiscais, seus documentos fiscais aqui, né? Então, são rádios, empresas que fornecem TV a cabo, empresas que fornecem internet, empresas que fazem propaganda. Então, apenas essas empresas vão trabalhar aqui, né? Aquelas empresas que mexem com telefonia, entre outras, né? Internet. Então, elas vão preencher esses registros aqui. E aqui no registro F100 são os demais documentos e operações geradoras de contribuição e créditos. Então, o que acontece? Porque pode ser que a empresa que você está trabalhando, ela não emite documento fiscal, né? Pode acontecer. Por exemplo, as empresas que fazem, por exemplo, locação. Ok? Suponhamos que você tem uma empresa que faz locação de máquinas, por exemplo. Essas empresas que fazem locação, elas não emitem documento fiscal. Então, não existe uma nota fiscal de locação. Não existe, ok? Essas empresas, elas vão emitir um recibo de locação. Então, esses recibos, nessa atividade de locação, ela é tributada pelo PIS e COFINS, ok? Ela é tributada normalmente, porém não tem um documento fiscal para isso. Então, só tem um recibo. Então, o que você vai fazer? Você vai informar aqui no F100, ok? Demais documentos e operações geradoras de contribuição. Então, aqui, você abre aqui e informa os dados do documento aqui, ok? Para que a tributação de PIS e COFINS fique correta.
mais embaixo aqui, você tem os documentos fiscais de entrada. Então, são os mesmos campos daqui de cima, porém, para documentos fiscais de entrada. Então, notas fiscais de serviço, notas fiscais aqui eletrônicas, né? No caso aqui, seriam as compras, né? As compras que geraram crédito para mim, ok? Então, e aqui você vê os produtos. Veja, é a mesma coisa da saída, só que com uma diferença aqui no CST de PIS e COFINS, né? Então, o CST, ao invés de ser 0,1, vai ser o 50, que, né, esse aqui é o CST que dá direito a crédito de PIS e COFINS. Então, veja, eu tenho aqui o valor do crédito de PIS e o valor de crédito de COFINS, né? Então, o que vai mudar é o CST de PIS e COFINS e a conta analítica contábil aqui, né? No caso aqui, mercadoria para revenda. Então, é uma mercadoria que está sendo adquirida para revenda e está gerando crédito de PIS e COFINS. Ah, se você tem notas fiscais, né, documentos fiscais de entrada que não gera crédito, pode lançar aqui? Pode lançar. Pode não lançar também? Pode também não lançar. Você não precisa trazer documentos fiscais que não vão gerar crédito de PIS e COFINS aqui. Mas se o seu software trouxer, também não tem problema, desde que você utilize lá os CSTs de forma correta, ok? E aqui, os campos são exatamente os mesmos lá de cima, dos documentos fiscais de saída, só que aqui são todos documentos de entrada, ok? Então, e aqui nós temos também bens incorporados ao ativo imobilizado, e aqui também apenas aquele ativo imobilizado que vai gerar crédito, ok? E aqui veja que nós temos dois registros. Nós temos aqueles bens incorporados ao ativo imobilizado, que gera crédito através dos encargos de depreciação, que é o F120. E o F130 são aqueles bens incorporados ao ativo imobilizado que geram créditos através do valor total lá de aquisição, ok? Então, nós temos esses dois casos possíveis. Você pode tanto aproveitar crédito PIS e COFINS por encargos de depreciação, como você também pode aproveitar pelo valor de aquisição. Lembrando, né, você só vai cadastrar aqui imobilizado que gera crédito de PIS e COFINS, ok? Porque aqui nesse caso aqui, o registro já traz especificamente a descrição. Operações geradoras de créditos, ok? Então, não precisa trazer se não gera crédito. E aqui no F150, o crédito presumido sobre estoque de abertura. Então, suponhamos a empresa era optante pelo Simples, e aí ela passou para o lucro real, né? E aí ela tinha um estoque lá, e ela quer aproveitar o crédito PIS e COFINS sobre aquele estoque. Então, se for esse o caso, você vai informar esse registro aqui, né? E é claro que isso aqui tem que vir pronto lá do seu software também, que não dá para ficar digitando isso aqui de forma manual. No F200, operações da atividade imobiliária. Então, aqui você só vai preencher aquelas empresas, as construtoras, né, que vendem lá imóveis. Então, elas vão preencher esse registro aqui, né? Então, não é o caso dessa empresa, é uma empresa comercial. No F600, contribuição retida na fonte. Então, se teve PIS e COFINS retidos, né, que vão abater lá do valor final a pagar, você vai informar nesse campo aqui, nesse registro, F600, ok? Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho, porém, numa outra declaração. O F700, deduções diversas, se tem algum outro tipo de dedução dos valores de PIS e COFINS, você informa aqui. E F800, créditos decorrentes de eventos de incorporação, fusão e cisão, né? Então, se a sua empresa fez incorporação, fusão ou cisão com outra pessoa jurídica e teve crédito, né, decorrente disso, você informa aqui. Então, veja, a escrituração basicamente são esses registros aqui, documentos fiscais de entrada e saída. Depois nós temos aqui o bloco M, onde nós temos aqui o M100, que é o crédito total de PIS. Então, veja, eu tenho aqui o valor total das minhas aquisições, que me dão direito a crédito de PIS, o valor da alíquota do PIS e o valor total do meu crédito de PIS no mês, ok? E o valor total de crédito que eu utilizei no mês. Então, eu precisei utilizar todo o meu crédito, ok?
Então, eu utilizei o valor total do crédito aqui. Então, o valor total do crédito de PIS foi R$ 4.522,10. E mais embaixo aqui, eu tenho o M105, que é o registro filho, que é o detalhamento da base de cálculo do crédito. Ou seja, esse crédito, então veja, eu tenho aqui, ele é oriundo de aquisição de bens para revenda, o CST é o 50, operação com direito a crédito, e o valor total aqui, 274.065,99, que foi o valor total das minhas aquisições. E aqui o M110 é ajustes do crédito, né? Se caso você precisar fazer algum ajuste, ele tem que vir aqui. No caso aqui eu não fiz nenhum ajuste. Continuando aqui, no M200 já é o valor da contribuição a pagar. Então, aqui eu tenho a apuração. Eu tenho o valor total da minha contribuição no período, veja, 19.159,08, menos o total do crédito, 4.522,10, e eu tive, então, uma contribuição a pagar de 14.636,98. Então, o valor total aqui do PIS a pagar no mês foi R$ 14.636,98, ok? E aqui mais embaixo eu tenho o detalhamento também da contribuição a recolher, onde eu coloco que é uma contribuição não cumulativa, né? Ou seja, lucro real. O código da receita aqui, no caso, 6912, e o valor do PIS a pagar, ok? Esse campo aqui, aliás, esse registro aqui, M205, ele é obrigatório, ok? Não pode faltar. Pode ser que quando você gerar o seu arquivo do seu software lá e importar para cá, pode ser que o seu software não gere esse registro M205 de forma automática. Pode ser que você tenha que digitar ele manualmente. Isso vai variar de software para software, ok? Eu sei porque eu já vi muito isso. Tem vários programas que não geram esse registro de forma automática. Então, você vai ter que preencher ele aqui de forma manual. Não tem nenhuma... Você não precisa se assustar se caso seu software não gerar esse registro, ok? Mas aí é só você preencher aqui de forma manual. E o M210 é o detalhamento da contribuição, onde você vê aqui o valor total. Veja, o valor da minha receita, né, tributada, que foi R$ 1.161.156,62, o valor da alíquota do PIS e o valor bruto de PIS a pagar no mês, ok? E aí você me pergunta, mas eu gerei aqui e deu uma diferença de 1 centavo no meu PIS a pagar, como que eu faço para arrumar isso? Eu deixo errado ou tem como consertar? Tem como consertar, sim. Aí você pode fazer isso de duas formas. Suponhamos aqui que lá, né, no seu programa, você chegou à conclusão que o PIS a pagar não é 14.636,98, é 14.636,97, suponhamos, né? O que você pode fazer, né? O que você deve fazer para consertar isso, diferença de centavos? Você tem que consertar aqui de forma manual. Então, primeiro, você vai olhar lá se essa diferença de centavo está no crédito ou no débito. Suponhamos que esteja no débito. Suponhamos que aqui o total do débito seja 19.158,07, não 0,8, igual o programa puxou aqui. E aí, o que você faz? Você arruma aqui os centavos, ó, arrumei, eu diminui 1 centavo, ok? Salvo. Depois eu venho aqui no M210 e diminuo aqui também 1 centavo. Veja, eu diminui 1 centavo lá, diminuo 1 centavo aqui. Então, eu diminuí 1 centavo no M210, diminuí 1 centavo aqui no M200, ok? E aí ficou o valor certinho, 14.636,97, ok? Então, você pode diminuir aqui de forma manual e, claro, você não pode deixar de diminuir lá nos outros registros também. Então, você diminuir aqui o débito 1 centavo, você tem que diminuir aqui no M210 também 1 centavo, né? E assim por diante. Então, aqui eu vou voltar para o valor que estava 0,8, ok. E se o erro for no crédito, né, o que você faz? Você diminui ou aumenta aqui 1 centavo no crédito,
aqui no M200 e depois você vem aqui no M100, né, que é o detalhamento do crédito, e também altera aqui o centavo, né, que você precisa, aumenta ou diminui 1 centavo ou 2 centavos que você precisa. Então você tem que alterar em dois lugares, ok? Tanto o débito quanto o crédito para dar certo. Se for diferença no crédito de centavo, você vem no M200, altera o crédito aqui. Depois você vem no M100, altera o crédito aqui. Se for no débito, você altera no M200 e no M210, ok? Então, essas diferenças de centavos são comuns, pode acontecer. Se acontecer com você, basta você alterar aqui de forma manual e clicar em validar. Você nunca pode clicar aqui nessa opção gerar apuração, ok? Se você alterar ali de forma manual, porque se você clicar aqui, vai voltar para o valor que estava lá. Depois, no M300, eu tenho aqui contribuição de PIS diferida em períodos anteriores. Não é o meu caso, não tive nenhum PIS diferido em mês anterior. No M350, PIS de folha de salários, não é o meu caso. Isso aqui seria o caso, por exemplo, de um condomínio, né? Mas não é o caso aqui de empresa comercial. E o M400, demais receitas ou não alcançadas pela incidência, né, no caso aqui, de PIS e COFINS, ou sujeitos a alíquota zero ou com suspensão. Não é o meu caso aqui, não tive nenhum tipo de receita desse tipo. E continuando aqui no bloco M, nós temos os mesmos registros que você acabou de ver, porém para COFINS, que é o total do crédito aqui, né? Então eu tenho aqui o total do crédito, porém aqui veja que a alíquota já é 7,6, que é a alíquota da COFINS. Eu tenho aqui o M600, que é o total da COFINS a pagar no mês, onde eu tenho o valor total dos débitos, dos créditos. E lembrando, se você precisar alterar diferença de centavos, basta você alterar aqui, aí no caso já vai ser o M600, né, para o COFINS, e você altera aqui no M610 também, né, se você precisar alterar o débito aí da COFINS. E lembrando que o M605, outro registro filho, que você tem que preencher aqui também, esse registro não pode faltar, ele é obrigatório, pode ser que o seu software não gere automático. E aqui, M700 e 800, a mesma coisa que a gente acabou de ver para o PIS. Depois aqui nós temos o bloco P e temos aqui o P010, que é a escrituração das receitas sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, aqui apenas aquelas empresas que pagam contribuição previdenciária sobre a receita bruta. São apenas algumas atividades, né? E lembrando que essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta está nos casos de acabar, né? Ela pode acabar até o final do ano, ou pode ser prorrogada por mais um pouco, mas a questão é que, pelo andar da carruagem, ela não vai durar muito tempo não, ok? E aqui no P200 nós temos a consolidação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, nós não vamos falar sobre essa contribuição, ok? E aqui, no bloco 1, nós temos os complementos da escrituração. Então, veja, o registro 1010 é o processo referenciado de ação judicial, então vai ser um registro pouco utilizado, né? Então, se você tem uma ação judicial aqui que influencia aqui o cálculo ou o valor a pagar de PIS e COFINS, então você vai preencher aqui. Aqui no 1020 é o processo referenciado de processo administrativo, se for o seu caso, você vai preencher. O 1050 é o detalhamento de ajuste de base de cálculo, valores de extrapuração. Então, se você tem documentos a lançar nessa escrituração que não pertencem ao período e que vão influenciar o valor a pagar de PIS e COFINS, você vai informar aqui, ok? Pode acontecer isso aí. E aqui o registro 1100, esse aqui já é um registro interessante, nós temos que falar sobre ele, que é o controle de créditos, né, de PIS. O 1100 e o 1500 são os controles de crédito. O 1100 é o controle de crédito de PIS e o 1500 é o controle de crédito da COFINS. O que é que você preenche nesse campo, né? Créditos de períodos anteriores, né? Então, suponhamos que você tem um crédito lá do mês 9 de 2020. Então, você vem aqui, coloca o crédito, né, 9/2020, crédito decorrente de operações próprias, o tipo do crédito vinculado à receita tributada no mercado interno, o valor do crédito apurado, então você preenche aqui o valor do crédito apurado,
E aqui, né, se for o caso de você ter crédito de meses anteriores, né, para utilizar nessa escrituração aqui. Né, total do crédito, suponhamos, 5.000. Total do crédito utilizado em período anterior, suponhamos 0. Total do crédito, é até difícil ler aqui, vamos passar para isso aqui. Total do crédito disponível para utilização neste período, 5.000. Aí eu repito aqui o valor. E aqui, olha, nesse campo, valor total do crédito descontado neste período de escrituração. Né? Então, suponhamos, você tinha R$5.000 em crédito de PIS no mês anterior. Quanto desses 5.000 você vai utilizar neste mês aqui, ok? Para bater na sua escrituração. Suponhamos que você vai utilizar 3.000 desse crédito de 5. Você vai utilizar 3 e vai sobrar 2, né, para o mês que vem. Né? Então, ficaria dessa forma o preenchimento. Ah, não, eu utilizei tudo, né, porque eu tinha muito débito, eu tive que utilizar todos os 5.000. Então, você coloca aqui 5.000, crédito período, para utilizar em períodos futuros, 0. Né? Então, ficaria o preenchimento dessa forma aqui. E o mesmo você faz para COFINS, que é o no 1.500. Né? Você tem um crédito do mês anterior, você informa aqui qual que é o mês, de onde veio esse crédito, né? Operações próprias, então você coloca aqui tributada no mercado interno, alíquota básica, e aí você coloca o valor de crédito da COFINS que você tinha no mês, então, por exemplo, R$15.000. Então você vem preenchendo aqui da mesma forma como eu acabei de mostrar para o PINS, ok? Se você não tem crédito de mês anterior, você passa direto por esses campos aqui. Não precisa preocupar. No 1.300, veja, você tem controle dos valores retidos na fonte, se for o caso. Né? Se você teve valores de PIS e COFINS retidos na fonte, você vai preencher isso aqui. Não é o caso dessa empresa. E o 1.700 também, mesma coisa, porém para COFINS. E o 1.800, que é o último, é o registro apenas de incorporação imobiliária, RET, ou seja, aquelas construtoras que pagam o RET, que pagam um DARF unificado, né, que tem até um percentual reduzido lá para pagar de imposto. Então, se você é uma construtora e está enquadrada no RET, então suponhamos, você preenche esse registro aqui. Então, você tem um empreendimento total lá de R$1.500.000. Né? Então, você preenche aqui o valor do empreendimento, você coloca depois aqui o valor da receita que você teve neste mês com esse empreendimento, então suponhamos 1 milhão. Depois você coloca aqui, isso aqui, receitas financeiras e variações monetárias, aqui suponhamos que não tenha tido nada. Bases de cálculo, então 1 milhão. A alíquota do recolhimento unificado, geralmente é 4%, né, que é a alíquota do RET, e o valor do recolhimento unificado. Né? Então, aqui, 40.000. Data do recolhimento, suponhamos 20/10/2020, geralmente o RET vence no dia 20, né? Aliás, aqui seria 20/11, né? Se eu estou fazendo o mês 10 de 2020, então 20/11. E o código da receita do RET, geralmente que é 4095, né? Isso aqui é o RET que você paga lá por meio de DARF. Então, se você for uma construtora, né, você vai preencher esse campo aqui. Não é o caso dessa empresa. Então, eu passei aqui por todos os registros, né, um a um. Né, eu importei a minha declaração do meu software, conferi aqui os registros, clico aqui então em verificar pendências, nesse Vzinho aqui de cima, para ele validar o meu arquivo. Então, aí ele vai, né, verificar se tem algum erro de escrituração no meu arquivo. E depois que ele validar, aí sim a minha declaração já está pronta para entrega. Então, isso aqui que eu mostrei foi um exemplo de declaração do lucro real. E eu ainda vou exemplo de empresa do Lucro presumido, fazendo o SPED, porém de forma manual aqui no próprio validador, ok? Importante você saber o seguinte: as empresas do lucro presumido podem tanto fazer o SPED de contribuições de forma detalhada, como eu mostrei aqui agora, como podem fazer de forma consolidada, que é a forma que eu vou mostrar para você aqui agora, ok? Eu vou mostrar para você assim que acabar aqui. Pronto, validou, né? Então, aqui foi validado com sucesso. Aqui no campo relatórios, você pode conferir
né, os valores, né, se você quiser conferir aqui. Mas eu não vou clicar aqui, né, porque eu vou mostrar para você aqui um outro tipo de escrituração. Eu vou simplesmente fechar aqui. Depois você viria aqui, gerar arquivo para entrega. Viria depois, então, assinatura e depois clicaria em assinar, que você iria assinar com o certificado digital. E, por fim, você vem aqui em transmitir, para transmitir a sua declaração e você vai ter o recibo de entrega, ok? Onde você vai armazenar aí no seu computador. Ok, né? Então, isso aqui foi o SPED de contribuições de uma empresa do lucro real. Então, suponhamos agora que você queira fazer um SPED de empresa do lucro presumido de forma consolidada, ok? Ou seja, não é a forma detalhada, não é a forma como eu acabei de mostrar, documento por documento. Então, você pode fazer de forma manual, se você quiser. Você pode fazer também através do seu software. Então, suponhamos aqui que eu vou fazer um SPED de contribuições de forma manual. Então, eu clico aqui em EFD Contribuições, opção nova, opção criar, ok? Lembrando que esse processo está lá na página 354 do livro, ok? Então, se você quiser ir pelo livro, né, está tudo explicado lá também. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar aqui um CNPJ, vou colocar aqui o período da minha escrituração. Então, suponhamos 1/10 de 2020, 31 de 10 de 2020. Coloco aqui o nome da empresa. O tipo de escrituração, original ou retificadora. Vou colocar original. A UF da empresa. Vou colocar aqui a minha cidade, que é a cidade de Divinópolis. Natureza da pessoa jurídica. Então, né, aquilo que eu já falei, pessoa jurídica em geral, não participante de sociedade em conta de participação como sócio ostensivo, né? Se a sua empresa tem um sócio que é uma pessoa jurídica, então você vai assinalar alguma dessas outras opções aqui, ok? Não é o caso dessa aqui. Tipo de atividade preponderante. Suponhamos que seja uma empresa prestadora de serviços. Então, vou colocar aqui, prestador de serviços. Incidência tributária do PIS e COFINS no período. Então, nós temos aqui regime não cumulativo, que foi o que a gente acabou de ver, ou seja, lucro real. Regime cumulativo, que é o que a gente vai ver agora, ou seja, lucro presumido. E regime não cumulativo e cumulativo. O que é essa opção 3 aqui, né? Regime não cumulativo e cumulativo. São as empresas optantes pelo lucro real que têm comércio de veículos usados, como uma de suas atividades. Então, suponhamos que você tem uma empresa optante do lucro real que vende veículos, e ela vende veículos novos e usados. Os veículos novos, eles têm a tributação normal lá de PIS e COFINS, né? Porém, os veículos usados, eles têm uma tributação diferenciada de PIS e COFINS. Eles têm tributação, as alíquotas de venda de veículos usados são as alíquotas do lucro presumido. Então, mesmo que a empresa seja optante do lucro real, se ela vende veículos usados, ela vai utilizar as alíquotas do lucro presumido para PIS e COFINS, ok? Então, isso aqui é nesse caso que você colocaria a opção número 3, quando você tem uma empresa optante do lucro real que vende veículos usados, ok? Se não for o caso, né, lucro real é não cumulativo, lucro presumido é cumulativo, ok? Então, aqui no caso, lucro presumido, regime cumulativo. Beleza. Veja aqui que ele não habilitou para mim método de apropriação de créditos. Por quê? Empresa do lucro presumido não vai aproveitar crédito de PIS e COFINS, ok? Mais embaixo, nós temos aqui, então, tipo de contribuição apurada no período. Então, eu vou colocar aqui a alíquota básica, que é a alíquota 0,65 e 3. Se você tem alíquotas diferenciadas, obviamente, você vai colocar a opção de baixo, ok? No caso aqui, eu vou colocar a alíquota básica. E depois, nós temos aqui o critério de escrituração de PIS e da COFINS. Então, você vai falar se a sua empresa trabalha com regime de caixa ou regime de competência. Né? O que é isso? Regime de caixa, quando a empresa paga os tributos pelos seus recebimentos, né? Então,
ela não paga os tributos através do total de documentos fiscais emitidos, mas sim dos recebimentos. Então, suponhamos, a empresa prestou serviço lá de R$ 10.000, porém ela dividiu aquilo lá em 10 vezes para o cliente. Então, todo mês ela recebe ali R$ 1.000. Então, à medida que ela vai recebendo, ela vai pagando imposto sobre aquilo ali, né? A opção de caixa ou competência, a empresa faz a opção lá na DCTF de janeiro, ok? É a cada empresa que opta se ela quer pagar os tributos pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. No regime de competência, a empresa vai pagar os tributos sobre o valor total de documentos fiscais emitidos no mês, né? Então, o valor total do faturamento ali no mês, ela vai pagar os tributos, independentemente se ela já recebeu aqueles valores ou não. E no regime de caixa, ela vai pagar apenas quando ela receber. E veja que os dois regimes, a tributação é a mesma. Então, não existe falar que regime de caixa paga menos imposto, regime de competência paga mais imposto. Não tem nada disso. A tributação é exatamente igual. Porém, no regime de caixa, a empresa paga quando ela recebe e ela não paga os tributos com a emissão da nota. E no regime de competência é ao contrário. Ela emitiu a nota, ela paga o imposto. Porém, quando ela receber, ela não paga imposto, ok? Então, dá na mesma. Então, a empresa vai optar regime de caixa ou competência no começo do ano. Então, eu vou colocar aqui regime de competência, escrituração consolidada, porque eu vou mostrar para você aqui, né, a forma consolidada, porque a forma detalhada eu já mostrei para você. E mais embaixo, indicador de situação especial, apenas se a empresa, né, incorre aqui na situação de abertura, cisão, fusão ou encerramento. Não é o caso aqui. Clica em OK para criar, então, a minha escrituração consolidada. Então, aqui a gente vai aguardar um pouquinho. E você vai ver aqui que o SPED de contribuições das empresas de lucro presumido, ele é bem tranquilo de fazer, né, na forma consolidada, ele é bem mais fácil e você não precisa necessariamente de um software para fazer. Okay? Então, aí eu venho aqui em EFD Contribuições, abrir, eu vou abrir essa declaração que eu acabei de criar, então veja, empresa de demonstração, eu acabei de criar ela aqui, eu vou abrir a minha escrituração. É onde eu vou começar o meu preenchimento manual. Então, veja, eu vou abrir aqui as abas. Então, eu tenho aqui a identificação, aliás, o primeiro registro que eu tenho que preencher é os dados do contabilista. Se você não preencher esse registro, ele vai validar normal, ok? Não vai dar problema, não. Ele não vai dar problema se você deixar esse registro aqui em branco, mas eu recomendo que você não deixe, ok? Que você preencha aqui os dados do contabilista. Mas eu não vou preencher porque não vai dar erro, ok? Então, eu vou direto aonde interessa. Então, onde você vai, né? Você vai abrindo aqui as abas e você vai chegar aqui no registro F550. Esse registro aqui que você vai ter que preencher, ok? Então, você é uma empresa de lucro presumido, você vai entregar o SPED de contribuições de forma consolidada. E fica uma observação, você pode tanto entregar de forma consolidada como detalhada no lucro presumido. E você pode alternar, né, as modalidades. Um mês você pode entregar consolidada, no outro você pode entregar detalhado, e depois no outro mês entregar consolidado de novo. Fica a seu critério, ok? Então, eu vou clicar aqui no mais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor total da receita do mês. Então, suponhamos R$100.000. Foi o valor total do meu faturamento. CST de PIS, 0,1, né? Tributável com a alíquota básica. Então, aqui ele já puxou para mim o valor de PIS e COFINS, né? R$650 de PIS, R$3.000 de COFINS. Então, eu clico aqui em salvar. Pronto. E aí, depois, eu vou vir aqui no registro F600, que é contribuição retida na fonte. Lembra que eu falei que ia mostrar esse registro aqui? Então, suponhamos que essa empresa sofreu retenção de PIS, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, natureza da retenção na fonte, eu vou falar que tipo de pessoa jurídica reteve o PIS e COFINS, né? Aqui. Então, suponhamos que seja uma outra pessoa jurídica de direito privado. A data da retenção, suponhamos 10/10/2020.
o valor da base de cálculo da retenção. Suponhamos que foi uma nota de R$10.000. Valor total retido na fonte. Aqui é o valor de PIS mais COFINS retidos, né? Então, se a gente tem 0,65% de PIS e 3% de COFINS, nós temos a retenção ali de R$365, ok? Então, o código da receita 5952, né? Lembra que a gente já falou sobre esse código aí em outras aulas, que é a retenção de PIS, COFINS e contribuição social. Só que aqui nós não vamos mencionar nada de contribuição social aqui, ok? Que nós estamos fazendo SPED contribuições. Nós vamos falar apenas de PIS e COFINS nessa declaração, ok? Então, não vamos colocar valores de contribuição social retida aqui, não. Natureza da receita. Natureza cumulativa, ok? Lucro presumido. O CNPJ da fonte pagadora, né? Então, quem vai pagar essa retenção? Não, então, vou colocar aqui um CNPJ qualquer. Pronto. Agora aqui os valores separados de PIS e de COFINS. Então, R$ 65,00 de PIS, 300 de COFINS, que fecha nos 365 que eu coloquei ali em cima. E indicador da condição da pessoa jurídica declarante. Então, quem está declarando é a beneficiária da retenção, ou seja, né, ela se beneficiou da retenção, né, ela não é a responsável pelo pagamento. Quem vai ser o responsável pelo pagamento é essa empresa aqui, ó, desse CNPJ, ok? Então, aqui eu clico em salvar, né, então, eu informei aqui as contribuições de PIS e COFINS que foram retidas na fonte no mês. Então, se você teve mais, você vai preencher aqui uma a uma. Se você tem muitas, né, aí eu já recomendo a você fazer através de software, ok? Porque aí já não vai ficar muito complicado para você preencher tudo isso aqui. Pronto, depois disso, eu vou descer lá no final da declaração, no bloco 1, e vou lá no registro 1900, onde eu vou preencher aqui a consolidação dos documentos fiscais emitidos no mês. Então, eu vou colocar o meu CNPJ, de novo. Qual que é o modelo de documento fiscal que eu emiti, né? Eu vou colocar aqui o modelo, nota fiscal de prestação de serviços. Se for o modelo 55, né, nota fiscal de venda, você coloca aqui, modelo 55. Se for conhecimento de transporte, você põe aqui 57, conhecimento de transporte, e assim por diante. No meu caso aqui, nota fiscal de serviços. A série da nota, suponhamos série A, né, esse campo da série não é obrigatório, porque algumas notas de serviço não têm série, nem subsérie, né? Situação do documento, eu vou colocar aqui documento regular, né? Valor total da receita, como eu falei, R$100.000. Quantidade total de documentos, suponhamos que eu emiti 50 notas, né, no período. CST de PIS, 0,1, CST de COFINS, 0,1, né, operação tributável com alíquota básica, e CFOP eu não vou preencher, porque isso aqui é nota fiscal de serviços, né? Então, nota de serviço não tem CFOP, ok? Se você tiver, por exemplo, nota fiscal de venda, aí sim, você vai colocar o CFOP aqui. E se você tiver vários tipos de documento fiscal, né, nota fiscal de venda, nota fiscal de transporte, nota fiscal de serviço, então você vai preencher aqui, desmembrando, né, o valor de cada um deles. Então, eu preenchi aqui, clico em salvar. Então, veja, você só precisa preencher o F550, o F600, se você tiver contribuição retida na fonte, e o 1900. Apenas esses três que você vai preencher. Terminou isso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse botão, gerar apuração das contribuições. Então, você vai clicar aqui, vai clicar em sim, para o validador gerar os valores de PIS e COFINS a pagar. Ok, pronto. Agora você vai clicar aqui nos blocos M, que é o M200 e o M600. O M200 é o PIS. Então, você vai clicar aqui no M200, vai abrir aqui, e veja que ele me deu o valor de PIS a pagar de R$650. Isso aqui é o valor bruto, ok? Ele não considera automaticamente o valor
retido, o que foi retido na fonte. Lembra que a gente teve R$ 65,00 retidos de PIS? Então, você tem que preencher o valor retido aqui de forma manual, ok? Porque o validador não vai preencher isso aqui para você, ele vai trazer o valor bruto. Então, eu coloco aqui os R$ 65,00 que foram retidos de PIS, que vai dar, então, o valor de R$ 585,00 de PIS a pagar. Clico em salvar. E aqui, preencho já o M205. Lembra que eu falei que ele é obrigatório? Então, eu já vou preencher ele aqui. Então, veja, contribuição cumulativa a recolher, porque agora a gente está falando de lucro presumido. Código da Receita, 8109. E o valor a pagar, R$ 585,00. Então, clico aqui em salvar. Pronto, o meu PIS já está pronto. Depois, eu vou aqui no M600, que é a COFINS. Abro aqui o M600, veja, ele trouxe o valor bruto de COFINS a pagar, que foi os R$ 3.000, e aqui eu vou pôr o valor retido de COFINS no mês, ou seja, R$ 300, que vai me dar ali, então, o valor final de R$ 2.700 de COFINS a pagar. Salvo, venho aqui no M605, que ele é obrigatório, vou preencher ele aqui, contribuição cumulativa, código da Receita 2172 e o valor do débito R$ 2.700. Clico em salvar. Pronto, meu SPED de contribuições de lucro presumido já está pronto. Agora eu vou clicar aqui em verificar pendências para o validador verificar para mim se tem algum erro na minha escrituração ou não. Então vamos lá. Pronto, o meu arquivo foi validado com sucesso. Então, veja que a declaração do SPED de contribuições para o lucro presumido é bem tranquila de fazer, né? Na forma consolidada. Se você quiser fazer na forma detalhada, pode fazer, né? Aí você vai ter que trazer isso lá direto do seu software, ok? Então, veja que é bem simples, é bem tranquila mesmo o SPED de contribuições do lucro presumido. E no lucro real, lembre-se que você vai precisar aí de um bom software, gerador do arquivo, e fazer as suas escriturações lá dentro do seu software, tudo certinho, utilizando os CSTs corretos, para que sua apuração de PIS e COFINS fique correta, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!